O Audálio é um príncipe da imprensa. Onde o Audálio pôs a mão, ele fez bem feito. Eu acho que foi fundamental para conquistarmos novamente a democracia no Brasil. O tempo do Audálio não é o ontem, nem é o hoje. O tempo do Audálio é história em movimento. É uma pessoa que você nunca se enganará sobre ele, porque ele nunca esconde o que ele é. Não é o bom caráter, ele é o próprio. Um orgulho, não só da nossa profissão, mas eu acho que da nossa geração. Havia um grupo, egresso de universidade, né, um grupo assim de 5, 6, 10 pessoas, que formavam o que na Folha passou a ser chamado de pessoal da Bossa Nova. Mas desse grupo fazia parte um patinho feio, um sujeito que não era paulista e nem mineiro, como era a turma aí, que não tinha universidade e que era oriundo do laboratório fotográfico. Ele tinha entrado na Folha para revelar aqueles filmes daquela época, revelar filme em laboratório. Um belo dia, não tinha nem fotógrafo, nem repórter, o Audálio fez a foto e fez o texto. E todo mundo ficou bom. Como é que esse pau de arara, sem universidade, ele chega aqui e faz parte desse grupo da Bossa Nova e ele sabe tudo? Onde é que ele aprendeu? Aí que eu vi, o Audálio nasceu sabendo, sabe? O Audálio, muito antes do Gaetalize inventar o que se convencionou chamar do New Journalism nos Estados Unidos, o Audálio já fazia isso. Porque o Audálio fazia excelentes reportagens com textos literários. O Audálio sempre foi um cara de texto impecável. E uma das coisas que me levaram a ser jornalista foi as reportagens de Audálio Dantas, que eu lia. Eu tinha uma namorada no interior, que ela lia o Cruzeiro por causa das misses. E eu lia por causa de Audálio Dantas, por causa das reportagens. Quando eu saí de Minas para ir para o Rio de Janeiro, fui trabalhar no Cruzeiro, eu cheguei no Cruzeiro, eu era moleque, eu estava recém-chegado no jornalismo, e o exemplo de jornalismo, para mim, me foi dado, era o Audálio Dantas. Um texto de alagoano, bem formado, né? E aí virou minha admiração. E anos depois ele lançou o Quarto Despejo. Aí, então, foi uma sacanagem, né? Aí virou ídolo pro resto da vida. Ele descobre Carolina Maria de Jesus, né, uma negra da favela, que tinha uns originais, uns cadernos que ela escrevia coisas. Aí ele batalhou para transformar isso em livro, transformou a Carolina numa referência internacional, trabalhou o livro dela, preparou, batalhou atrás de editora, e depois batalhou o lançamento do livro. Para mim foi assim, um deslumbramento de descobrir um outro mundo que não era o meu. Foi de muita importância. Muita gente da minha geração, era uma coisa que a gente discutia nas aulas, sabe? Então foi importante. Minha madrinha, ela era secretária do governo. E ela falou para mim, ela foi a primeira a ver os manuscritos da Carolina. Só que a Carolina não confiou em ninguém. E quando a primeira vez que ela encontrou o Audálio lá na favela, ela convidou-o para ir até o barraco e mostrou os manuscritos. Ele acreditou e ela confiou. Tinha que ser o Audálio, tinha que ser o Audálio Paulo. O Audálio é um príncipe da imprensa. No caso específico, eu sou um jornalista, sou um repórter. O Audálio é um dos últimos príncipes da imprensa brasileira. Evidente, ele teve o Cruzeiro, teve uma estrada fantástica antes de chegar à Revista da Realidade, que foi o máximo que se fez até hoje nesse departamento. Ou pelo menos um dos auges da imprensa, né, do jornalismo brasileiro. Ali estava a turma da reportagem, não da opinião. Aí pintaram esses nomes que são ainda os grandes, o primeiro time, por mais incrível que pareça, até hoje são o primeiro time da imprensa brasileira, né? O Audálio é, às vezes, mais conhecido
como o agente político que ele foi, e as pessoas se esquecem que ele foi um baita repórter, um jornalista de primeiríssima linha. Eu entrei na Editora Abril em 1967 como estagiário. Um certo dia, no fechamento de 4 rodas, Cláudia Scatamáquia disse ao Audálio Dantas: Elifas desenha muito, Audálio, você precisa conhecer. Coisa que causou uma certa preocupação do diretor de arte, que me via como um possível concorrente dele. Audálio então disse: preciso ver os desenhos. E aí me encomendou o primeiro desenho que eu publiquei na minha vida. Então, Audálio Dantas, além de tudo que já se disse dele, de todo o significado que ele tem para a classe artística e para o povo brasileiro, para a minha vida ele foi decisivo, fundamental. Na luta dele como jornalista, ele enfrentava o patrão quando foi preciso, fez greve, tudo, como jornalista. E no sindicato foi o mesmo Audálio, e aí ele enfrentou o governo militar, né? Ele pôs a cabeça na bandeja para os militares. E não fraquejou em nenhum momento. O Sindicato dos Jornalistas era dos poucos lugares na cidade de São Paulo, naqueles dias, em que você podia ir em busca de segurança. A Cúria Metropolitana era outro. Basicamente, era a figura dele que, refletia os raios da morte que apareciam, né? E ele segurava no peito. Me aproximei mais do Audálio, fiquei muito amigo dele, naquele episódio trágico da morte, do assassinato do Vladimir Herzog. O papel que ele teve naquele episódio, que hoje é histórico, todo mundo conhece, né? Eu acho que foi fundamental para conquistarmos novamente a democracia no Brasil. A sociedade civil não se mobiliza sozinha, se mobiliza com alguma liderança. E essa liderança era ele, e os companheiros que tiveram ao lado dele no Sindicato dos Jornalistas. O Audálio conseguiu conduzir aquele processo sem uma barretada, sem uma basófia, mas com firmeza. E graças à iniciativa dele, contato com Dom Paulo e aquela histórica culto ecumênico, foi mais do que uma missa na Praça da Sé. Ali, a história do Brasil voltou. Não é que começou de novo, não. Voltou. A democracia brasileira renasceu ali. Eu quero fazer um apelo como a última homenagem neste momento de dor para todos nós, ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto, ao Deus que está em todos os homens. Silêncio. Saiamos daqui, desse templo sob o qual se reúnem todas as igrejas. Saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz. Foi um dos grandes golpes que a ditadura sofreu. Depois, o Brasil não foi mais o mesmo. Depois de todo esse trabalho que o Audálio fez, ele conseguiu virar o Brasil. O Audálio dá para virada mesmo. E nesse ano de agora, de 2017, teve uma outra missa na Catedral da Sé que marcou o protesto pela execução de um morador de rua do bairro de Pinheiros, assassinado por um policial militar. E o Audálio estava lá, fazendo um discurso que costurou os sentidos de lá e os de cá. Ele era a ponte encarnada desses dois momentos históricos e de todos os significados, sentidos que podem ser construídos a partir daí. O Audálio é um criador de sentidos, ele é um costurador de tempos. E eu digo para meus filhos, uma vez na minha vida eu fiz campanha política para alguém. E me orgulho disso, Audálio. Fui da coordenação da campanha do Audálio em 82. Vamos virar esse jogo, era o nosso lema. E fizemos uma campanha pobre, mas com muita garra, e ele teve uma votação muito expressiva. Ele foi
eleito como um dos deputados mais atuantes da Constituinte por aqueles organismos que faziam avaliação do desempenho dos parlamentares. Claro, onde o Audálio pôs a mão, ele fez bem feito, isso é evidente. Eu só lamento que, hoje em dia, não tenha num parlamento, por exemplo, né, um cara com o peso, com a dimensão do Audálio, não é? Para essas novas gerações verem como fazer política é fundamental numa hora dessas, né? Imagine esse cara numa tribuna hoje em dia, né, com a capacidade verbal que ele tem, com o carisma que ele tem. Passados mais de 40 anos, o Audálio Dantas continua sendo uma figura emblemática de quem resiste, de quem não se entrega, por mais difícil que seja a situação. E ele se cobra muito, que ele acha que ele tem que se dar muito, porque ele tem essa contribuição para o país. Outro dia, até no programa Roda Viva, o Ricardinho Couto falou: Audálio, todo mundo pede para você isso, pede aquilo, e você fala assim e tal, não sei o quê. Você vive do quê? A coerência é a virtude que mais admiro no Audálio Dantas. A coerência entre aquilo em que se acredita e aquilo em que e as ações. Aquilo o que se diz e aquilo que se faz. Aquilo que se faz hoje e aquilo que se faz amanhã. É a coerência que justifica, por exemplo, as escolhas de lutas que ele fez sem jamais ter a preocupação de ser protagonista ou herói. Ele simplesmente aceita as lutas, os desafios, como uma obrigação social, como uma obrigação de ser humano responsável pelo pedaço do mundo em que vive e age. Em 2007, quando eu vi ser diretor do Hospital do Servidor em São Paulo, precisei procurar por uma nova assessoria de comunicação. O hospital estava precisando disso. E o Sérgio me sugeriu o Audálio. E eu, na insistência de convencê-lo, eu comecei a explicar o que eram cuidados paliativos, que nós estávamos lançando isso, precisávamos de alguém com competência jornalística e de escrita boa para a gente comunicar para a população que estava sendo inaugurado pela primeira vez no estado de São Paulo, no hospital público, uma enfermaria de cuidados paliativos. E nisso despertei a curiosidade da Eliane Brum, que estava junto, e a Eliane Brum, então, foi lá para as enfermarias, se envolveu com isso e acabou futuramente produzindo o livro que todo mundo conhece. Passados 2 dias, a assessoria de comunicação do Palácio do Governo informou que não ia ser possível a contratação do Audálio Dantas, jornalista Audálio Dantas, que ele já era considerado um sujeito do passado. Eu disse que era um absurdo, fiquei muito aborrecido, tive que ligar para o Audálio e dizer: olha, lamento, desculpa e coisa e tal. E o grande resultado, aquele que eles consideraram passado, nos apresentou Eliane Brum, que apresentou cuidados paliativos de uma forma maravilhosa para o mundo. Portanto, ele, sem ser contratado, contribuiu para o desenvolvimento de uma outra área da assistência médica que agora é inexoravelmente necessária diante das mudanças que o mundo está passando. O Audálio vive também no presente, no hoje, vive costurando sentidos para o hoje, vive curioso para o hoje, vive influenciando o presente. O tempo do Audálio não é o ontem, nem é o hoje. O tempo do Audálio é todos. O tempo do Audálio é história em movimento. Quem o conhece sabe o que o Audálio é, não de generoso que ele é, não de homem inteligente que ele é, não, do corajoso que é o Audálio. Eu acho que coragem sempre o caracterizou. Ele é um homem corajoso e que sempre se expressa, sempre se coloca de acordo com o próprio coração. O Audálio é uma aldeia global, né? Ele em si é uma aldeia global. Eles são tantos Audálios que ele é importante para mim, é importante para um bando de gente. Eu tenho a sorte de ser amigo do Audálio, né? Audálio concentra as virtudes, qualidades e perseveranças que a gente sempre quer ter e espera dos companheiros. Grande companheiro, grande caráter. Ele, o caráter, o Audálio, né? Esse olhar do Audálio,
Eu acho que contaminou a família, né? As minhas filhas têm posições políticas, humanas, muito fortes. É de uma família que se construiu com bases sem preconceitos, de respeito ao outro. É uma pessoa que você nunca se enganará sobre ele, porque ele nunca esconde o que ele é. Um grande homem. Ele é um sujeito bom. Não é o perfeito, acho que nada mais chato que ser perfeito. Mas Audálio é um orgulho, não só da nossa profissão, mas eu acho que da nossa geração. O Audálio, para mim, é uma pessoa de quem eu gosto muito, que eu admiro, que eu respeito e que me honra com a sua amizade. Eu posso contar com ele sempre, a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar. Isso é amigo. É um dos maiores amigos que eu tenho. O Audálio é um exemplo assim, de homem realizado, eu não posso dizer, porque duvido que ele se considere isso também. Mas em termos de vida, de exemplo, de tudo que a gente pode imaginar, para os mais velhos, para os mais novos, para qualquer idade, o Audálio é uma das pessoas imbatíveis que eu conheci na minha vida. O Brasil, diz muita gente, não tem memória. Está na hora de a gente descobrir cada vez mais o Brasil e, junto com o Brasil, o Audálio Dantas. Ele é importante para mim e certamente para muitos jornalistas desse país, tão grande, tão complicado, tão cheio de confusão. Audálio Dantas é caminho para a gente descobrir ou redescobrir o Brasil. Mas como é que era o começo que eu perdi? As horas matinais em que o mimoso colibri volatiliza, vejo nos lençóis as lavadeiras harmonia nas camisas, são as camisas do bróquio de cor primaveril, são as camisas do estóquio do mimoso colibri. Hoje é adiposo, já foi, agora é adiposo.